falou assim, da mesma forma que nós temos as nossas tristezas, que a gente possa trazer à memória aquilo que nos dá esperança. Isso sempre marcou meu coração. E hoje eu queria fazer um culto diferente. Hoje é dia de ceia, é o dia em que Jesus fala, façam isso em memória de mim. Foi a última noite dele, né? Depois no outro dia ele foi pego. E eu queria então fazer um culto em memória ao Senhor, em memória daquilo que Ele fez sobre as nossas vidas. Eu não vou dar meus testemunhos, porque se eu dar meus testemunhos aí eu acabo a minha pregação. Mas eu queria que o Orlando viesse aqui. Orlando, vem aqui. O Orlando outro dia, num culto de quinta-feira, ele deu o testemunho dele. E o testemunho dele nos ajudou. Às vezes a gente pensa que dar o seu testemunho não ajuda pelas pessoas. Eu quero que você saiba que quando você conta o seu testemunho, edifica as outras pessoas, ajuda as outras pessoas. O Arthur estava contando para mim a respeito do dia que a gente foi lá orar na sua casa. Eu lembro que você mostrou que você tinha um caroço, né? E que depois o caroço desapareceu. Então, isso é um testemunho, né? Porque é uma cura. Então, que a gente possa dar os nossos testemunhos. Então, hoje o Orlando vai dar o testemunho dele. Depois que ele der o testemunho, nós vamos fazer a ceia. Foi muito edificante para nós. E eu espero que seja edificante para vocês. Amém? Estenda as tuas mãos para cá, Ricardo. Pai, quero clamar pela vida do Orlando essa noite. Foi algo que o Senhor tocou profundamente no meu coração. Aquele dia que ele testemunhou isso para nós, Senhor, a história dele, Senhor, como aquilo me edificou, Senhor, como aquilo me ajudou a me manter em pé. Que essa noite o Teu Santo Espírito possa usar a vida dele poderosamente. Para que assim como foi conosco, seja com cada um que está aqui, Pai. É o que eu te peço em nome do Senhor Jesus. Amém? Vamos lá, então. Glória a Deus. Quero começar com um versículo bíblico. Hebreus, capítulo 13, versículo 8. Diz assim: Jesus Cristo é o mesmo ontem, hoje e eternamente. Na quinta-feira, quando nós estávamos aqui reunidos, que eu tive a oportunidade de falar, eu vou dizer um pouco do que Deus tem feito comigo aqui neste lugar, nesta igreja. E aí eu fui relatando, né, algumas coisas, e hoje nós estamos, domingo você pode falar alguma coisa? Eu falei, claro, posso sim. E quando eu digo que Jesus Cristo é o mesmo ontem, hoje e eternamente, e hoje é um dia propício para falar exatamente nesse Jesus Cristo que é eterno na minha vida. Porque hoje é dia de Santa Ceia. E hoje nós estamos num memorial. Nós lembramos tudo que Ele fez. Agora mesmo eu estava falando de lembranças do que Ele já fez. Começou com 100, foi para 1000 e hoje estão aí na bênção do Senhor com muitas rendas. Isso é um memorial daquilo que Deus tem feito. Todos nós temos histórias, todos nós sabemos que Deus tem feito coisas nas nossas vidas. E muitas das vezes nós não conseguimos expressar isso. E no meu caso, eu já fui muito eloquente. Falava praticamente quase todos os dias no passado. E as coisas foram diminuindo comigo. Eu acho que me entristecendo com algumas coisas que eu fui passando, algumas lutas, algumas dificuldades. E em determinado momento eu falei comigo mesmo: eu não vou mais falar, eu não vou mais pregar, eu não vou mais falar de Jesus, eu não vou fazer mais nada, eu vou indo. E se um dia Jesus quiser que eu novamente torne a fazer, Ele vai fazer algo em mim. Mal eu sabia que aquilo que eu estava no meu coração era o início. Eu acredito comigo hoje que era não aquela depressão de quem quer se matar, ou de quem quer fazer algo ruim, mas era algo assim que me murchou. Eu falei, não mais, e pronto, acabou. E aí alguns podem dizer que, no seu caso, descontou comigo. Também. Alguém pode dizer assim, não, mas é espiritual, é o demônio que te impediu, ou coisa do tipo. E pode falar o que quiser, mas eu sei perfeitamente o que eu estava passando comigo. Eu sei o que eu estava vivendo. E uma das coisas que muito me entristece, e eu desde sempre, eu acho que eu sempre ouvi isso, é apontar o dedo para mim e falar: você não é de Deus, você tem esse ou tem aquele problema, você tem essa ou aquela dificuldade. E aí eu fico imaginando, e aqui começa um pouco da minha história do passado. Eu com 4 anos de idade aceitei Jesus,
sozinho na minha casa. Uma família que vem de uma religião afrodescendente, então eu já imagino. Macumba, candomblé, disso. E aí eu cresci ali naquele meio, único cristão, sem igreja, porque não tinha igreja na Pomar quando eu vivia no interior, igreja cristã. A única igreja que tinha era o candomblé. Então quem queria ser crente tinha que ser crente do candomblé. Crente, eu falando de quem crê em alguma coisa. E eles iam, todo mundo, as festas eram muito boas. E eu também queria ir. E no início, depois que eu aceitei Jesus como eu não fui. Só que chegando lá, a mãe de santo falou para minha mãe: tira ele daqui porque ele vai impedir que aconteçam os trabalhos. Ou seja, ele ia acabar com a festa, sem saber. Quem que com 4 anos sabe que vai acabar com a festa? E ali também começou a minha tristeza no sentido de rejeição. Nem aqui eu posso estar. E fui crescendo, mas eu sempre fui muito ousado em deixa que eu faça, deixa que eu aconteça. Nunca me preocupei muito com o que as pessoas diziam. E até hoje é meio que assim, não fala comigo, mas eu deixo para lá. Mas na verdade isso foi criando em mim. Se de um lado eu fui me fortalecendo, de outro lado eu fui me reprimindo. Eu fui me diminuindo. E cheguei aqui nessa igreja, que é o que interessa para nós aqui hoje. Primeiro culto, para vocês saberem o poder da palavra. Eu escuto uma palavra que dizia bem assim comigo: como Deus trabalha com um e com o outro em algumas coisas. Eu ouvi exatamente isso. Vocês têm que ser cheios do Espírito Santo. Foi a primeira coisa que me marcou. Para vocês irem lá para fora e falar do amor de Deus. Aqui nós somos irmãos e aqui nós estamos cheios. Você tem que ser cheio do Espírito Santo para você ir lá fora e falar do amor de Deus. E o que era esmurrar no meu coração? Sempre, eu não vou falar mais nada. Eu não quero saber, eu quero ficar na minha, eu quero ficar no meu canto. Ali começou a brotar algo novo da presença de Deus. Como eu disse, Jesus Cristo é o mesmo ontem, hoje e eternamente. Essa história que eu estou contando não é só a minha história. Se nós voltarmos na Bíblia no passado, em muitos momentos nós vamos ver pessoas que também estavam numa situação desfavorável. E eu vou novamente tocar aqui, que foi falado antes de mim, que foi a palavra que ele, sobre o azeite se multiplicando. Houve uma palavra, e aquela palavra surtiu efeito. O Jesus Cristo, que operou um milagre ali naquele momento, para a multiplicação do azeite, é o mesmo que está aqui hoje, o qual daqui a pouco nós vamos celebrar a nossa Santa Ceia. E eu volto aqui, e eu toco a palavra em todo o meu coração. E eu venho de uma igreja onde eu estava há 9 anos, já, muito boa a igreja por sinal, para eles que estão lá, inclusive para mim. Eu era muito querido, amigo muito chegado do pastor, até tive proposta dele para comigo, só para vocês saberem, a igreja hoje deve estar com 200 membros fixos lá. Ele chegou em mim no ano passado e falou: se você quiser, se prepare que o ano que vem você vai ser o meu segundo. Para quem quer ostentação, eu estava com a faca e o queijo na mão. Opa, você é o segundo do pastor. E aí ele me disse mais: e você pode receber uma ajuda para você estar vindo. Aí ouvi aquilo, mas o que estava no meu coração? Aquela palavra: não vou fazer mais nada enquanto eu estava lá. Venho para cá, Deus começa a agir, Deus começa a falar no meu coração, ser cheio do Espírito Santo. E aí eu fui fazendo uma outra coisa. Já que eu estava com essa palavra no coração, eu falei: como acho que a maioria, não diga a maioria, alguns que já até me falaram comigo, será que essa igreja é de Deus? Isso também veio para cima de mim, essa conversa. Eu pensando comigo: será que é de Deus? Deus está no seu lugar mesmo? Mas eu leio a Bíblia. Eu já li a Bíblia algumas vezes. Eu já escrevi a Bíblia. Então, assim, em termos, se eu quisesse ser arrogante nesse sentido, poderia dizer para vocês que eu conheço muito bem de Gênesis e Apocalipse. E alguns estudos que eu fiz. Então, quando eu comecei a confrontar o que se falava aqui nesse culto, porque eu vi os vídeos da internet, com a Bíblia, eu falei: não tem nada errado. Tem algum... Fui assistir os meus vídeos antigos, eu vou contar.
vou dar mais uma reforçadinha então nisso que aconteceu. Eu tenho formação, para alguns que não sabem, batista, ou seja, a minha teologia é batista. E a teologia batista não aceita mulher líder na igreja, pastora, essa é a palavra. Eles não aceitam por N motivos, não sei, eles sabem os motivos deles. E quando eu cheguei aqui, eu falei assim, peraí, uma mulher líder, peraí, será que é isso? Mas eu já estava falando comigo. Então o que eu fui fazer? Eu fui confrontar para ver se eu achava alguma coisa que realmente fosse contrário a isso. E eu não achei, vocês podem até procurar e talvez vocês achem. Eu não achei nada que desmerecesse ou interiorizasse a pastora Charity como líder dessa igreja. Então foi a segunda coisa que me tomou assim, foi, então vamos relaxar. E aí foi vindo algumas outras coisas, e nisso eu fui crescendo também, né? Eu fui mudando meu coração. E aí surgiu um desejo antigo que eu já tinha, de voltar a estudar. Vocês verem o que é uma depressão, a sutileza. Eu estou usando depressão, mas não sei se é isso que era. A sutileza das coisas. Eu tinha condições de estudar no passado? Lógico que eu tinha. A mesma que eu tenho hoje. Eu poderia falar, não, vou estudar, minha esposa ia apoiar, e ela ia me ajudar, como sempre ajudou. E eu ia fazer minha faculdade, que eu sempre tinha desejo. Mas nunca quis. Falava que ia, mas não ia. E de repente eu falei, quer saber, eu vou para a faculdade. E graças a Deus, acredito eu que agora em agosto, eu começo a faculdade, né? Então Jesus Cristo é o mesmo, ontem, hoje, eternamente. Quero que vocês prestem atenção nisso. Ele é o mesmo. Então quem é que está mudando uma história? Sou eu que estou mudando. Se ele é o mesmo, ele não muda. Ele é o mesmo que ajudou a viúva, é o mesmo que ajudou a irmã, é o mesmo que... Então quem muda, na verdade, sou eu e você. Então quando eu disse aqui no início que era para me ser cheio do Espírito Santo, então a mudança começa em mim. Não tem nada, Deus não vai mudar nunca. Deus vai ser sempre Deus, não importa o que eu faça, Ele é Deus. Quem muda sou eu. E era isso que eu comecei, isso foi o que eu comecei a aprender aqui. Vai falar, mas o cara dessa idade que começou a se converter aos 4 anos e está falando que aprendeu isso. Eu não sei porquê, talvez um dia quando eu chegar lá no céu eu pergunto, por que a gente demora tanto tempo para perceber algumas coisas? Tem gente que parece que dá um estalo e já percebe, né? E tem outros que vai indo, demora para algumas coisas acontecerem. Eu não sei se é o tempo da preparação, mas comigo foi acontecendo desse jeito. E então eu peguei e fui, fiz a minha matrícula, agora estou indo para a faculdade e as coisas começaram a acontecer. E também a gente fica pensando algumas coisas assim. A minha esposa, vocês conversaram com ela briga muito comigo, porque eu sou muito desleixado na questão de aparência. Eu não me preocupo. Você se for com um tênis e uma bota para a igreja, você pensa que está bonito. E ela está sempre ali me policiando e fazendo eu acho melhor para que eu fique melhor. E dentro disso, o que estava errado também? Os meus dentes. Eu nunca quis arrumar. Para falar a verdade, tem condições, Orlando? Por que você não arrumou? Não queria. Não vai saber? Tá bom do jeito que está. Não vou arrumar e pronto. Condições, é caro arrumar os dentes? Razoável, sim. Mas não é impossível você arrumar. Qualquer um hoje que está aqui, vamos dizer assim, se quiser, vai e dá um jeito e consegue. Eu não queria. Fala que sabe, eu não vou. Isso não vai me deixar, na verdade, isso não vai me deixar melhor nem pior. Mas por que eu pensava assim? Provavelmente porque eu estava com. Embora todo mundo falasse que eu tinha que arrumar meus dentes, eu falava que saber, deixa pra lá. E graças a Deus, Jesus Cristo é o mesmo ontem, hoje, eternamente, ele não mudou. Eu resolvi, falei, quer saber, eu vou ir no dentista e arrumar meus dentes. E agora, já fiz toda a parte difícil. Eu já fiz toda a parte difícil, né? Que era arrancar alguns, ajeitar outros. Agora fui lá essa semana e vai preparar para mim os dentes que tem que fazer lá, os moldes, algumas coisas lá para me estar pondo meus dentes também. E aí as coisas vão acontecendo, meus irmãos, na vida da gente. A gente pensa que. Estou falando isso para você entender. Eu por muito tempo, isso para mim é muito importante. Por muito tempo eu ficava numa oração
Muda, Senhor, muda, Senhor, muda, Senhor. Eu gosto de orar. Muda isso, muda aquilo. A intercessão eu sei que é válida, mas a intercessão consciente. Mas de um tempo para cá eu tenho percebido o seguinte: não é muda, Senhor, é me muda, Senhor. Me muda, me enche da tua presença, me enche do teu espírito, me transforma, me dá sabedoria, me dá conhecimento, me dá visão, me dá entendimento. Porque o Senhor, Deus Todo-Poderoso, Ele não muda. Então quem novamente que precisa de mudança? Eu e você. Me muda da minha arrogância, me muda da minha altivez, me muda disso, me muda daquilo. Aquela oração que alguns talvez até conheçam, do publicano acho que é o publicano e o fariseu. O fariseu está, porque eu isso, porque eu aquilo, mostrando os status dele. E o outro está lá: Senhor, tem misericórdia de mim, porque eu sou isso e sou aquilo. Então, quem que recebeu, na verdade, de Deus o benefício? Aquele que reconheceu que ele precisava mudar. Então é importante que nós entendamos que quem tem que mudar o tempo todo somos nós. E às vezes nós vamos daqui a pouco participar dessa mesa, que é a ceia do Senhor. O Senhor vai mudar? O Senhor não vai mudar, o Senhor é o mesmo. Ou quantos outros no passado, no futuro, se o Senhor não quer, forem participar de ceia e ficam olhando assim: mas como que o Senhor está aceitando isso ou aquilo? Sou eu, é você que precisa mudar. Então nós precisamos mudar. E o meu testemunho era esse. Tem mais coisas acontecendo, então por que tem mais coisas acontecendo? Porque verdadeiramente eu estou mudando de dentro para fora. Deus é maravilhoso, e eu quero encerrar exatamente com isso. Jesus Cristo é o mesmo ontem, hoje e eternamente. Se eu e se você não olharmos para nós e nós mudarmos, não adianta você brigar contra Deus. Deus não muda. Deus é eterno e não vai mudar nunca. E é isso. Quando o Orlando deu o testemunho dele aqui, uma das coisas que ele falou bastante aqui, e eu quero reforçar: quem precisa mudar somos nós. Quem precisa dar os passos somos nós. Ele disse assim: eu passei 9 anos na outra igreja. Ele não está reclamando da outra igreja de forma alguma, mas ele falou: eu passei 9 anos na outra igreja e eu passei sem mudar a minha vida. Quando eu conheci a Leila em Orlando, eu falava, a Leila falou comigo, falou: gente, fala para ele pôr os dentes. Ué, o que tem? Ué, não tem problema. E eu, Orlando, ia lá em casa cortar, e eu falava: Orlando, e aí? Eu vou, pastora, eu vou. E não ia, eu, Orlando, eu vou, pastora, eu já tenho até lugar que eu fiz orçamento, estava passando, mas eu não quero. Só que ele falou que começou a colocar no coração dele que ele precisava fazer, que ele precisava de uma mudança. Ele falou assim: eu passei 9 anos achando que estava bom, e Deus tem tocado muito isso sobre o nosso coração, da gente sair da zona de conforto, da gente olhar e colocar os nossos pés, porque só depois de colocar os pés é que o Senhor colocará o chão. Então, eu não quero, quando ele deu esse testemunho, foi uma das coisas que eu falei para Deus: eu não quero continuar da forma que eu estou. Eu não quero estar numa zona de conforto, falar: tá tudo bem, tá bom do jeito que tá, as contas estão se pagando, para que a gente vai fazer mais alguma coisa, para que a gente vai dar mais algum passo, para que a gente vai se mexer, vamos ficar do jeito que tá, porque tá bom. Ainda que não esteja tão bom, muitas vezes a gente se conforma com aquilo que é ruim também. A gente fala: deixa, tá bom do jeito que tá. E aí Deus tem falado muito aos nossos corações depois desse dia: coloque o seu pé, que eu colocarei no chão. A gente precisa querer mudar. A gente precisa querer ir atrás. A gente precisa. Ele terminou o colégio, não sei como é que chama, é colégio? É isso que é colégio? Foi o colegial, ele terminou, ele falou: agora eu fui atrás, terminei. E aí quando ele deu o testemunho, ele não tinha entrado na faculdade ainda, eu vi o status da Leila que ele foi aprovado no ENAL. Então eu quero louvar e glorificar o nome do Senhor. Porque ele falou assim: eu passei anos em outro lugar, digo de novo, não está falando mal, mas ele falou: eu passei anos. E eu vi, aí ele falou assim: eu vi, pastora, que todas as suas pregações falavam da mesma coisa. Falava da gente esperar algo melhor. Falava de fé. E aquilo mexeu muito comigo. Eu falei: Senhor, eu quero ser essa mulher. Eu quero continuar sendo essa mulher de fé. Outro dia nós fomos em um jantar para casais.
E nos colocaram numa mesa, e quando a moça chegou, ela é mulher do pastor, e ela chegou para mim e falou: meu Deus, eu falei pro Jonatas, eu vim porque eu queria conversar com uma mulher de fé, e eu chego aqui na mesa e você está falando de colocar os pés que Deus coloca no chão. Lá na igreja, lá em Santo André, as pessoas olham, eu tenho uma outra minha amiga de lá que ela fala: minha pastora da fé. As pessoas olham para mim e falam: você é uma mulher de fé. Vamos colocar os pés, porque o Senhor colocará o chão. O Senhor está se movendo no nosso meio. E assim como Ele colocou a intenção no coração do Orlando de caminhar, de colocar, de fazer algo para mudar a vida, eu quero que você essa semana, eu e você, a gente faça algo para mudar a nossa vida. A gente precisa começar a fazer algo para mudar a nossa vida, para mudar a nossa história. Gente, é tão simples. Para pensar, vou lá arrumar o dente. E para ele não era. Não era por falta de dinheiro, não tinha o ânimo. Que o Senhor coloque o ânimo em você. Que o Senhor faça te acordar. Muitas vezes nós sorrimos por fora, mas por dentro a gente está morto. Por dentro a gente está em depressão. E Jesus, no dia do último dia, Ele falou assim: façam isso em memória de mim até que eu venha. Se lembre de quem eu estou sendo. Ele era, Ele é e Ele sempre será o mesmo. Ele não mudou. Ele façam em memória de mim, para que você se lembre sempre de mim, do que eu sou capaz de fazer. Ele fez milagre na vida da Solange, fez milagre na minha vida, fez milagre na vida do Orlando, do Arthur, do Gil e da Rê, e assim por diante. E Ele vai continuar fazendo. Amém? Eu gostaria que vocês colocassem em pé. Orlando, vem aqui você, a Helena vai entregar a ceia, já que já começou. Apaga a luz para mim, então, por favor. Eu quero que você feche os teus olhos. Eu quero que essa noite seja uma noite diferente para você. Eu quero que seja uma noite onde você vai dar passos. Eu falei uma coisa uma vez e o Arthur se lembrou disso. Ele chegou um dia para mim e falou assim: nossa, eu nunca tinha parado para pensar nisso. Depois da ceia, o mundo nunca mais foi o mesmo. Depois da ceia, Jesus Cristo morreu e ressuscitou pela minha vida e pela tua vida. O mundo nunca mais foi o mesmo. Eu quero que você entenda que depois de uma ceia, a nossa vida pode ser transformada e nunca mais pode ser da mesma forma. O Senhor pode transformar a nossa história hoje. Hoje, na hora que eu estava cantando ao poder no nome de Jesus, como eu senti que Jesus estava aqui. Eu não consegui contar, porque eu sentia que Ele estava aqui para fazer algo por nós. Depois da ceia, o mundo nunca mais foi o mesmo. Eu quero profetizar sobre a tua vida. A sua vida nunca mais será a mesma. Nunca mais será a mesma. Há uma mudança para acontecer. Nós estamos sentindo isso. Outro dia nós oramos na minha casa. Nós estávamos sentindo que algo, o Senhor está preparando algo. Ele está preparando algo para a minha vida e para a tua vida. Eu quero que você saiba disso. Nunca mais será a mesma. Deus, nós estamos aqui essa noite, Senhor, com pão e com suco de uva. Nós queremos consagrar a Ti esses ingredientes, Senhor Deus. Queremos consagrar a Ti o pão, queremos consagrar a Ti o suco de uva, queremos Te pedir perdão. Perdão porque somos falhos. Nenhum de nós é merecedor, Senhor. Mas ainda assim o Senhor morreu por nós. Ainda assim, Senhor, o Senhor resolveu há 2023 anos atrás fazer algo, Senhor, pelas nossas vidas e continua fazendo. Porque o Senhor era, é e será sempre o mesmo, Senhor. E eu quero profetizar que depois dessa ceia não seremos mais os mesmos. Algo sobrenatural acontecerá em nós, dentro de nós, Pai. Vai começar dentro de nós uma grandiosa mudança, Senhor. Senhor, nos dá a unção de ousadia, para que haja uma mudança em nós, Pai, em nome do Senhor Jesus. Nasceu, sofreu, morreu por nós. Seu sangue lá na cruz derramou. Nasceu, sofreu, morreu por nós.
eu queria que você cantasse o refrão daquela música. Ele está quebrando as cadeias de pedra, Ele está quebrando
disse que o exército surgiu, Pai, eu creio nisso. Eu creio que quando participarmos dessa ceia, o grandioso exército vai se levantar a nosso favor, Senhor, assim como diz lá no Salmo 91. O Senhor dá ordem aos teus anjos a nosso respeito. Dá ordem aos teus anjos nessa noite que fazemos em memória de Ti, Senhor. Dê ordem aos teus anjos a nosso respeito, para que cadeias sejam quebradas, Pai, para que essas cadeias sejam